70.3 de Aracaju, fechando o ciclo aí do Ironman Brasil 2024. Eu fiz essa prova, até porque eu sou aqui de Aracaju, foi a minha segunda prova no ano. A primeira que eu fiz foi o 70.3 de Floripa no primeiro semestre. Esse 70.3 de Aracaju foi o primeiro que eu fiz completo, até porque o 70.3 que eu fiz em Floripa no começo do ano não teve a natação. Foi a primeira vez aí na história que teve a natação cancelada e os amigos ficavam fazendo um certo bullying por conta disso, dizendo que eu não tinha conseguido ainda fazer um 70.3. Agora, enfim, essa brincadeira acabou, até porque eu completei o 70.3 de Aracaju e vou até compartilhar com você dois objetivos que eu tinha com a prova e vou dividir o vídeo em 7 partes para falar cada parte da prova, desde a natação até a T1, T2, pedal, corrida e também um erro de iniciante que eu cometi na chegada e os acessórios que eu utilizei aí ao longo da prova que eu acho bacana compartilhar, que são acessórios que eu gostaria muito de saber o quanto antes, apesar de estar treinando para o triatlon aí há praticamente um ano. E para começar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal, onde a gente conversa sobre tecnologia e esporte. Se esses temas aí são temas que você curte, já considere se inscrever aqui no canal, porque ainda temos muito aí o que conversar. E para começar, vamos logo falar dos meus objetivos com a prova. Nessa prova do 70.3 de Aracaju eu tinha dois objetivos. O primeiro deles era conseguir nadar com um pace abaixo de 2 minutos a cada 100 metros. Se você me acompanha há um tempo lá pelo Instagram, onde eu compartilho mais a rotina, com certeza você já viu que natação não é nada o meu forte, né? Eu comecei a nadar aí praticamente em agosto, julho do ano passado, 2023, né? Completando aí, hoje tem o que? Praticamente um ano e meio. E eu nadava para 3,12, 2,50 e tanto, né? Não conseguia nem fazer 50 metros. E agora, já depois de muito treino, já estou conseguindo aí evoluir bem. E nos treinos eu estava nadando para 2,3, 2,5, 2,7. Não saía um sub 2 e eu estava muito apreensivo assim para na dia da prova tá uma maré bacana, até porque aqui tem correnteza, né, a depender do horário, então eu estava torcendo aí para estar uma maré literalmente morta, que foi o que aconteceu. Eu nunca nadei no rio, lá no rio Vaza Barris, ao redor da ponte, nunca nadei ali para estar uma maré tão boa quanto estava no dia da prova. A maré praticamente morta, foi espetacular e o meu objetivo, que era nadar com um pace de 2 a cada 100 metros, eu consegui aí fazer a 1,53 a cada 100 metros. E quando eu acabei a natação, que eu dei o lap no relógio, eu li, caramba, 35 minutos, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Mas enfim, esse primeiro objetivo aí já deu certo, o que me empolgou aí pra caramba ao longo da prova, que o meu segundo objetivo era finalizar a prova com um tempo abaixo de 5 horas. Eu queria muito fazer 4,55, 4,50 por ali, mas o tempo também final da prova me surpreendeu bastante, foi muito bom, que eu considero, né? Fiz a 4 horas e 35 minutos e o tempo que a gente vinha treinando, quando eu falo tempo assim, eu estou me referindo ao clima que a gente vinha treinando, seria um clima muito sofrido, tanto no pedal e principalmente na corrida, né? O pedal, a gente ia ter aí do quilômetro 13 até o quilômetro 48 com muito vento contra, iam ser aí uma boa quilometragem com vento contra e o sol forte, mas o dia amanheceu nublado, a gente não teve esse sol de rachar e o vento, que seria o maior vilão aí do pedal, ele não, digamos assim, ele não atacou com força, né? Ele veio meio tímido e depois na corrida foi que ele entrou um pouco mais forte, mas aí a gente já tinha acabado o pedal e aí foi só finalizar a corrida e levar para casa, porque foi uma prova assim espetacular. Objetivos revelados, vamos agora dividir o vídeo em 7 partes, começando pela natação, que para mim é o esporte aí mais temido de todos. A largada, que foi no estilo rolling start, que eu acho que a cada 9 segundos largam 5 pessoas, e isso para mim ajudou pra caramba, porque não foi aquela largada daquele bolo de gente todo junto e batendo braço, batendo perna, dando braçada, tendo que parar para poder ver onde é que estão as coisas, para onde é que vai, para onde é que não vai. Enfim, essa largada aí ajudou bastante. E agora vem uma informação que eu considero talvez a mais importante aí da natação. O meu objetivo era fazer com pace abaixo de 2, como eu falei para você. Então eu teria que ir na baia de 35 minutos a 40 minutos, só que eu fui em uma baia antes desse tempo.
tempo, ou seja, eu fui de 30 a 35 e isso eu acredito que ajudou bastante, porque quando você vai nadando assim com muitas pessoas na mesma direção, termina gerando, vamos dizer assim, uma esteira que vai te levando também, que de certa forma facilita o seu nado. Então isso aí eu acho que contribuiu e muito para a minha natação e eu consegui fazer com um pace aí de 1,53. Para fazer a prova eu estava na dúvida se usava o short de borracha ou a roupa de borracha, porque quando eu estava usando a roupa de borracha eu sentia um certo aperto aqui no tórax, né? Porque era o macaquinho fechado apertando o tórax e a roupa fechada por cima do macaquinho apertando também. Então era um duplo aperto, né, que a gente tinha no tórax, e você sabe que na natação, para você hiperventilar, se você não tiver cuidado, é rápido que isso acontece. Então, tem que ter muito cuidado. E uma coisa que eu terminei aprendendo assistindo algumas provas, né, especialmente do T100, foi o seguinte: quando os caras iam sair da natação, quando os caras saíam da natação, eles tiravam a roupa de borracha e o macaquinho por dentro estava aberto. Aí eu, caramba, o macaquinho aberto. Então ele deixa o macaquinho aqui semi-aberto, até mais embaixo, não fecha por completo e bota a roupa de borracha por cima. E foi isso que eu fiz, que eu acredito que pode também lhe ajudar de alguma forma. Então, na sua próxima natação que você for usar a roupa de borracha, faça esse teste. Experimente deixar o macaquinho, vamos supor aí, uns 70% aberto. Quando você tirar a roupa de borracha, você fecha e vai para a sua transição. E isso aí ajudou pra caramba. Em momento nenhum eu hiperventilei, em momento nenhum eu fiquei com aquela sensação de aperto no tórax e foi assim uma natação espetacular e que me surpreendeu bastante. Agora vamos para a parte 2. Finalizada a natação, vem a T1, que é a primeira transição onde você sai da água para pegar a bicicleta. E eu tive aqui 2 desafios que eu tenho que ainda aprimorar bastante, o segundo especialmente. O primeiro desafio foi o seguinte: tirar a roupa de borracha, né? Na hora que você vai tirar a roupa de borracha, a parte que emperra é a parte do tornozelo. Você vai baixando, vai tirando, quando chega no tornozelo dá uma emperrada. Então você pode fazer aqui algumas coisas para facilitar isso aí. Exemplo, você pode passar vaselina na parte de fora da sua roupa de borracha, ali onde fica no tornozelo, porque quando você for puxar, desliza com mais facilidade, ou você simplesmente, quando você baixar a roupa, você pisa na roupa, puxa com o pé, depois pisa, puxa com o outro de vez, que termina aí soltando bem. Então esse foi o primeiro desafio. Porém, a mais difícil de todas foi ir caminhando rápido até a parte que a gente poderia montar na bicicleta com a sapatilha calçada. Isso aqui, de fato, é uma coisa que eu tenho que treinar bastante. Eu acredito que muitas pessoas estão na mesma situação, que é você ir correndo com a bicicleta sem estar calçado, com a sapatilha presa ali no pedal, e depois passou ali, você sobe na bicicleta rápido, vai pedalando para depois você calçar a sapatilha. Eu já fiz o contrário, né? Eu fiz do jeito mais iniciante. Eu calcei a sapatilha na transição e fui caminhando aí com a sapatilha para poder depois subir na bicicleta. Então isso, consequentemente, perdi muito tempo, né? Mas me deu a segurança de que quando eu subisse na bicicleta que fosse começar a pedalar, não ia ter nenhuma surpresa provavelmente desagradável de não conseguir encaixar o pé, não conseguir fechar a sapatilha e assim por diante. Então isso é algo que tem que treinar bastante. Parte 3, saindo da T1 para o ciclismo. O ciclismo para mim assim foi espetacular e superou também todas as expectativas. Primeiro por conta do asfalto da prova, né? Como eu sou aqui de Aracaju, tinha um certo trecho que não estava tão legal nos primeiros 13 quilômetros. Eu acho que eram uns 600 metros mais ou menos, que era uma descida e tinha muita trepidação e foi completamente asfaltada essa parte, como também boa parte do trecho aí foi asfaltada, a pista estava espetacular, nada a reclamar. E como eu falei no começo do vídeo, né, os 2 maiores vilões aí eram o sol e o vento. O sol não estava tão forte, até porque o dia estava amanheceu meio nublado, e o vento estava assim até de boa para um vento aqui da região. No final foi que ele começou a dar uma apertada, mas aí ele liberou bem 80% do percurso. Eu posso dizer que o vento não atrapalhou como a gente vinha treinando, né? Então foi um vento até que tranquilo. E um outro ponto que eu não posso deixar de destacar em relação ainda ao ciclismo foram os pontos de hidratação, que eu percebi que foram colocados estrategicamente em locais de baixa velocidade para poder facilitar para as pessoas na hora de pegar, seja água, seja isotônico, né? Por exemplo, no percurso de Floripa eu tentei pegar uma vez isotônico e não consegui, derrubei a garrafinha e segui com as minhas 3 garrafinhas que eu já tinha largado na prova, né? Agora, diferentemente de Aracaju, eu consegui pegar água por 2 vezes,
consegui beber, consegui molhar um pouco as pernas e descartei ali na área correta e segue a prova. Então os pontos de hidratação facilitaram bastante para as pessoas para pegarem as garrafas que queriam, sejam de água ou de isotônico, e depois seguir a prova. Então isso também foi um outro ponto super positivo. Vamos agora para a parte 4, a famosa T2, onde você encerra o pedal para começar a correr, e eu achei espetacular também essa parte. Para mim foi uma surpresa fazer uma transição, uma T2, dessa forma como foi aqui em Aracaju, porque você vinha com a bicicleta, pendura a bicicleta lá no lugar, no cavalete, e depois você segue de sapatilha, capacete e tudo, para a área onde ficam as sacolas ali penduradas. E aí você tira capacete, tira a sapatilha, bota dentro da sacola, e aí você calça seu tênis, bota seu chapéu, seu boné, seja lá o que for, e segue para correr. Então isso aí eu gostei pra caramba. Tinha uma cadeira lá, que inclusive eu até usei para sentar, para poder calçar o tênis com calma, né? E deu tudo certo. Essa transição aí, a T2, ficou bem bacana dessa forma. Saindo agora para correr, vamos para a parte 5, a tão temida corrida, porque eu vou dizer, a corrida, sem sombra de dúvida, é a parte mais sofrida da prova, porque você já vem de uma natação, você já vem de um ciclismo, você já está cansado e vai para o esporte que mais, vamos dizer assim, judia do corpo, porque é um esporte de impacto, né? Então, a corrida foi a parte mais sofrida da prova, sem dúvida, e teve assim um aspecto até bacana, animador e super positivo, que foi a torcida, né? Tinha muita gente ali em volta do percurso da corrida, apoiando, incentivando os atletas. Isso foi bacana demais. Só que também, em compensação, tivemos alguns fatores aí prejudiciais para o atleta, né, que foram os fatores climáticos. O sol estava de arrepiar. Da mesma forma que o sol não apareceu na natação e apareceu um pouquinho só no final do ciclismo, na corrida ele veio daquele jeito. Então eu fiquei até pensando durante a corrida, caramba, se no ciclismo tivesse o vento que estava na época que a gente estava treinando, eu não sei como seria essa corrida não, o negócio ia ser pesado. Mas enfim, a corrida, apesar de bem sofrida, deu para fazer bacana. Eu comecei muito forte, comecei com um pace de 4,14, se eu não me engano, super empolgado, achando que estava mandando ver. Daqui a pouco foi 4,18, 4,22, 4,30, 4,40, mas enfim, eu acho que eu consegui manejar bem a corrida e finalizei a 4, agora fiquei na dúvida, 4,26 ou foi 4,36. Eu vou até colocar o tempo aqui, mas assim, foi muito bacana, foi sofrida pra caramba. Todo ponto de hidratação aqui, uma dica importante que eu acho. Ponto de hidratação não deve ser desperdiçado de hipótese de maneira alguma na corrida. Se você não for beber a água, pelo menos joguem no corpo, porque vai ajudar a dar uma resfriada aí boa para você seguir no seu ritmo. E aí, quando eu finalizei a corrida, a gente entra agora na parte 6, que foi o meu erro de iniciante. Quando eu entrei ali para poder ir para a chegada, tinham 2 pórticos. O primeiro pórtico, eu acho que era uma coisa da Red Bull, não sei, não me lembro bem. Era um pórtico preto, né? E lá na frente tinha o pórtico de chegada, efetivamente. E quando eu passei nesse primeiro pórtico, eu peguei, vim e encerrei o relógio, dei uma desacelerada. E aí depois foi que eu observei que a chegada de fato era mais na frente. Aí eu retomei o relógio, acelerei e fui finalizar. Então a dica aqui super importante é a seguinte: preste muita atenção quando você vier para a chegada. Eu sei que você vai estar que nem eu, meio zonzo, sem saber para onde vai, bem sofrido, mas preste atenção para poder não encerrar o treino, não encerrar a prova, na verdade, né? Um pórtico antes e perder um certo tempo aí, quando na verdade você deveria seguir aí. Eu segui mais uns, acho que 40 metros para poder chegar na chegada de fato. E aí, com a prova finalizada, a gente chega na parte 7, onde eu vou compartilhar com você os acessórios que eu utilizei, que eu considero assim acessórios espetaculares. Obviamente, uns são super baratos e outros são bem caros. Então eu vou compartilhar aqui com você para você poder analisar o que pode ser útil para você, o que pode ser melhor para você naquele momento. Mas são acessórios que eu adoraria bastante saber o quanto antes, porque em um esporte como o triatlon, tão sofrido, né? Qualquer coisa que possa facilitar já vai ser muito bem-vinda. Começando aqui com um protetor auricular, né? Eu uso esse protetor auricular aqui da Speedo, que inclusive vou deixar o link aqui abaixo na descrição, né? É um acessório assim super bacana que eu comecei a usar nos treinos de natação, porque como eu não tinha o costume de nadar, né? Cada estímulo que eu fazia, por exemplo, às vezes eu ia fazer aquecimento, 400 metros, aí com 150, 200 eu tinha que parar para poder
tirar um pouco da água do ouvido e testava com a touca por cima do ouvido, com a touca meio ouvido, com a touca por fora do ouvido, mas nunca dava certo. Sempre entrava um pouquinho de água e incomodava, e quanto mais eu continuasse nadando, mais iria ficar incomodando. Então eu comprei esse protetor auricular aí, eu acho que foi R$35, R$36, alguma coisa assim, e facilitou, resolveu totalmente esse problema. Inclusive, eu uso nas provas, né, como usei agora 7.3, na hora que você for tirar, você tira o óculos e tira o protetor auricular e bota dentro da touca para não correr o risco de perder, e você vai perceber que você vai até conseguir nadar prestando mais atenção, né? Porque vai ficar mais abafado e você até consegue prestar mais atenção no seu nado. E não se preocupe que quando você for nadar em águas abertas, não vai abafar o som total do ambiente. Você ainda vai conseguir escutar uma conversa com as pessoas ali que estão ao seu redor, então vai ser tranquilo. É um acessório aí que eu super recomendo. Segundo acessório, o canelito, né? Tá aí um acessório que todo mundo fala que lhe economiza bons watts no pedal, ajuda pra caramba, e eu tenho dois, um da Compress Sport e esse da ON que eu comprei agora na feirinha para testar, inclusive a primeira vez que eu usei foi na prova. Por quê? Porque o da Compress Sport eu achei ele assim, eu gostei bastante, só que eu achei ele um pouco, o tecido dele um pouco mais grosso, e por ele ser preto eu fiquei coloquei coisa na minha cabeça, né, pensando que vai aquecer mais, vai absorver mais água, não vai ser tão legal. Aí comprei esse da ON, que é bem fininho e é branco, então a probabilidade de absorver água e de terminar, vamos dizer assim, entre aspas, aquecendo a região onde ele está, é muito baixa, né? E de fato eu achei assim espetacular, gostei pra caramba. Vou continuar usando os dois, mas porque eu já tinha o da Compress Sport, mas se eu tivesse que escolher apenas um, eu escolheria esse da ON. Agora, em termos de eficiência para a aerodinâmica, não vou saber lhe dizer qual dos dois é melhor, mas por experiência de uso, do que mais gostou e do que mais achou confortável, esse da ON foi o que eu mais gostei. Terceiro acessório, a roupa de borracha. Para natação eu uso dois. Eu tenho o short de borracha, que eu uso nos treinos, né, e a roupa de borracha que eu uso nas provas. E a roupa de borracha, para mim, é muito melhor do que o short de borracha, apesar de você ter aquela sensação de ficar com o tórax livre, né, com o peito aberto. Mas, como a gente conversou aqui já ao longo desse vídeo, se você deixar o macaquinho, vamos dizer assim, uns 70% aberto, e você botar a roupa de borracha por cima, vai facilitar bastante. Você não vai ter aquela sensação de algo preso, assim, de estar ali apertando, lhe sufocando, e até vai ajudar você a não hiperventilar, né? Então facilita bastante. Teste isso no seu próximo treino de natação que você for usar a roupa de borracha. Aí estiver usando um macaquinho, deixe ele aberto uns 70% e bote a roupa de borracha. Acabou, vai para a transição, tira a roupa de borracha, já fecha o macaquinho e vai pedalar. Um outro acessório bem bacana, um capacete aero. A sensação de você estar pedalando com um capacete aero é muito bacana, porque é o seguinte, ele tampa aqui o seu ouvido, então parece que você está dentro de, como se você estivesse dentro de uma caixa. Sabe, você está pedalando ali, você está dentro de uma caixa, você sente que você de fato está cortando o vento com mais facilidade. É um acessório assim que eu não dispenso mais, inclusive até nos treinos, nos treinos mais fortes eu termino utilizando o capacete aero, terminei comprando até dois, né? Então aí é um acessório que eu acho bem bacana e que se eu pudesse recomendar, se eu soubesse do quanto ele é eficiente e ajuda psicologicamente para você andar mais rápido, né, eu já teria comprado. Então fica aqui uma outra dica bem legal. Quinto acessório, a meia, né? Tem pessoas que terminam pedalando aí sem meia. Eu comprei uma sapatilha de triatlo porque eu pensei assim, não, assim que eu sair da água, como eu já perco muito tempo na natação, eu vou querer fazer a transição da forma mais rápida possível. Então, se eu parar para calçar uma meia, não vai ser legal. Então, vou sem meia mesmo, e aí eu pedalo sem meia, com a sapatilha de triatlo, tudo certinho, e na hora da corrida eu coloco a meia. E eu terminei fazendo alguns treinos assim, beleza, foi ok. Só que o fato de você pedalar com meia, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, eu acho que a sapatilha, ela fica mais, como é que eu posso dizer? Fica mais presa, fica mais justa no pé. Não termina um samba, né? E não tem nenhuma perda de potência, vamos dizer assim, pelo menos psicologicamente, né? Então, quando eu chego na transição, calço a meia, boto a sapatilha e já sinto a sapatilha mais bem presa no pé, facilita pra caramba. E o tempo que você perdeu calçando a meia na T1, você vai ganhar com o tempo que você não vai precisar calçar a meia na T2, caso você
corra com meia, né? Então fica aqui uma sugestão também bem bacana. E por você estar já com um canelito, né, o ideal é que você utilize uma meia curta, né? Então eu levo para a transição uma meia curta, calço ela lá e sigo para o pedal. E para fechar os acessórios, eu vou compartilhar esse outro que eu usei na prova, na corrida, porque eu estava temendo muito o sol durante a corrida, né? Então eu comprei essa viseira aí da Omnius, é um acessório assim um tanto quanto polêmico, né? Algumas pessoas dizem que usam e gostam, outras dizem que já usaram e não acharam nada. Eu usei e gostei, e só que eu tive que prestar atenção em uma coisa. Essa viseira aqui, só para explicar rapidão caso você não saiba, essa viseira aqui, ela tem essas pedrinhas aqui de grafite na parte de cima para ficar em contato com a testa, para facilitar a dissipação de calor do seu corpo, né? A troca de calor, e assim você não, vamos dizer assim, não superaquecer. Só que para ela funcionar bem, exige dois cuidados. O primeiro é o seguinte, ela tem que estar em contato com a sua testa, você não pode deixar o cabelo na frente da viseira, né? Porque senão você não vai conseguir. E você tem que ficar molhando ela de tempo em tempo. Ou seja, está correndo, passou num ponto de atração, molha. Porque com o vento e ela estando molhada, vai dar uma resfriada. E no começo da prova, quando eu coloquei, eu saí para pedalar, né? Já peguei a viseira, botei na cabeça de qualquer jeito e fui. E eu comecei a perceber, caramba, esse negócio não está fazendo nada. E eu peguei aquelas, como é que eu posso dizer, aquelas buchas bem geladas que tinha, apertei, senti o gelo mesmo da água bem gelada no corpo e não senti refrescar na testa. Depois só que foi que eu percebi que eu tinha colocado errado, que eu peguei, botei de qualquer jeito e terminou na frente do cabelo. Então, tirei, levantei, botei de volta e resolveu e deu uma ajudada boa. Então, toda essa história aqui que a gente conversou foi a minha experiência, foi a minha análise pós-prova 70.3 Aracaju. Espero que de alguma forma possa ter lhe ajudado, possa ter contribuído aí também para melhorar os seus treinos ou amenizar o seu sofrimento durante os treinos de alguma forma, né? Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal porque a gente tem ainda muito o que conversar sobre tecnologia e esporte, e vamos para a próxima que será o 70.3 de Brasília em abril. Chama!